boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio nessa noite, uma noite especial, uma noite de festa, uma noite de celebração. Nós glorificamos ao Senhor nessa noite. Nós queremos te saudar também, você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista de das Flores. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração nessa noite. E nós louvamos a Deus porque estamos em festa. A nossa igreja este mês completou 29 anos. E tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Então a gente entende que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça, se esforce, mas é tudo para ele, por ele, para ele. Sempre a glória seja dada ao nome dele. Porque é Ele que coloca em nosso coração o projeto, Ele que coloca em nosso coração o sonho, Ele que coloca em nosso coração a motivação para trabalhar, e é Ele que nos dá a força, a capacidade e a saúde para fazer o trabalho. Então tudo é para a glória dele. Por isso que estamos felizes, estamos iniciando esse culto com muita alegria, sabendo que Deus está neste lugar. Amém? E nós vamos começar falando com o Senhor, orando, pedindo ao Senhor as bênçãos dos céus. Eu quero convidar a irmã Eunice, vai estar orando. A irmã Eunice, ela me contou que nos primeiros passos dessa igreja ela estava presente. Nos primeiros momentos, quando começou ali a congregação, quando começou a estar ali pregando, ponto de pregação, ela, juntamente com os irmãos ali, estava ali. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Eunice, por todo o empenho e trabalho que ela já dedicou à obra do Senhor. Deus sabe, né? Deus vai te honrar. E o seu galardão já está no céu. Amém. A gente vai orar pelo futuro nessa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz seja convosco. Vamos orar agora, né? Agradecer a Deus pela 29 anos dessa igreja, né? E é um fruto da gente, né? Porque foi eu, minha filha, minha sobrinha que está no exterior, né? Uni ali na casa do irmão, do lado do irmão Barbosa ali. E era um cômodo menor que isso aqui. A gente fazia 2 banquinhos para sentar lá, pelo menos só o missionário sentar, né? Porque nós mesmos ficávamos de lado, né? Aí fomos crescendo, né? Quando chegou o momento, a gente não aguentou, o pastor falou assim: vamos vender ali naquelas 2 portas ali, perto da Rondelli, vamos chamar o culto do coral da igreja de Paú para aumentar as pessoas, né? O crescimento da igreja, né? Então tudo começou assim, nós com 2 banquinhos lá. E era eu, minha filha, minha sobrinha e o missionário Josimar, né? Que nós andávamos nesses morros, tudo por aí afora, né? E eu tenho o prazer de falar, né? Que tudo correu assim por nós, né? E essa alegria que Deus nos dá, né? Fazer o crescimento das igrejas. Então a gente tem que ser missionário aonde que a gente for andar, né? Seja no ônibus, seja onde a gente estiver. Tem que falar da palavra do Senhor, né? Que é o crescimento da igreja. E eu honro a igreja aqui, porque o pastor Leomar é uma bênção, né, na nossa vida, né? E eu agradeço. Eu vim morar pertinho, né? E falei, eu vou trocar de igreja, né? Porque eu tinha um amor àquela igreja lá, que foi um crescimento nosso lá, né? Kelly, todo mundo estava lá junto, né, Kelly? Nós trabalhávamos juntos lá. E o pastor era muito assim, botava nós para trabalhar mesmo, né? Na Vera mesmo, né? E os missionários andavam muito no evangelismo, eu fiz muito evangelismo de Paulo, né? Tem muitas famílias que eu levei para isso, né? Então esse prazer meu é isso aí, tá bom? E eu agradeço os irmãos que estão me ouvindo nesse momento e muito obrigado por tudo. Vamos orar, né? Pai querido, nós estamos, Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença, Senhor, te louvando, te agradecendo mais um ano de vida dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, cada dia mais nos amar a Ti, Pai, colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, meu Deus. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo vem de Ti, Pai. E também não podemos ter timidez de falar a Tua palavra, Jesus, aonde que nós estivermos. Seja no ônibus, seja no médico, seja onde que a gente estiver, a gente tem que ter esse livre-arbítrio de falar, Senhor, da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por esse momento que nós podemos falar contigo aqui nesta noite, Pai. Abençoe cada um que está aqui nessa noite nos visitando, dando, Senhor Jesus, essa oportunidade de falar de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que maravilha saber que Deus é Ele quem dirige, né, os nossos passos. E a gente entende que
e quando a obra é de Deus, ela prevalece. Então nós glorificamos ao Senhor. E nós estamos completando 29 anos e nós temos um tema. Um tema que é muito lindo. E nós vamos falar todos juntos esse tema. Está ali na tela. Vamos lá? A igreja além das quatro paredes, vivendo o Evangelho de Jesus. Vamos ler agora um texto base desse tema, o tema desse ano, que está lá em 2 Coríntios 3:2, que diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Glória a Deus. Quando a gente vê esse tema, todo ano a nossa igreja tem um tema, a igreja além das quatro paredes, só que é acrescentado um subtema. E quando ele diz vivendo o Evangelho de Jesus, a gente vai entendendo que viver é lá fora, onde as pessoas precisam ver o testemunho nosso. Jesus disse para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Em Atos. E a gente vai vendo que ele disse: depois vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E quando ele diz isso, o testemunho nosso precisa ser de fato de alguém que está vivendo o Evangelho. As pessoas lá fora, elas precisam olhar para nós e ver e observar que de fato nós estamos vivendo o Evangelho, vivendo o que Jesus ensinou, vivendo como Jesus viveu. E aí então elas vão querer também fazer parte dessa família, fazer parte da família de Deus. E elas vão se achegar, e o Senhor vai acrescentar aqueles que irão sendo salvos para a glória dele. Então nós somos a carta que todos estão lendo. Por causa disso nós temos que dar um bom testemunho lá fora. Amém? Nós vamos agora continuar esse culto adorando ao Senhor com o hino 411 do cantor cristão. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. A gente vê, né? A gente olha para esse templo e vê o que Deus fez. Nós iniciamos aqui, o templo era pequeno,
Glória seja o nome do Senhor. Nós estamos em obras ainda e a gente vê o que Deus tem feito, né? Em nós, através de nós, para a glória dele. Amém? Nós vamos continuar adorando, celebrando e louvando ao nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda adoração. E eu convido a banda Alvo para estar conduzindo os louvores junto com a igreja. Boa noite, igreja! Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Que alegria estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui. Há um ano atrás a gente veio aqui pela primeira vez nessa igreja, numa vigília de jovens, não era? De jovens, né? E o pastor chamou a gente para tocar do nada. A gente falou assim, a gente tem uma banda. Aí o pastor falou assim, bem, vocês vão tocar no terceiro tempo. Aí foi, essa é a nossa história com vocês. E que prazer estar aqui hoje, gente, é maravilhoso estar aqui perto de cada um de vocês, louvando e agradecendo ao Senhor juntos. Quero convidar vocês a ficar de pé para a gente começar nosso momento, continuar, né, nosso momento de adoração a Deus. Mas antes, convido vocês a baixar a cabeça, fechar os olhos, porque nós vamos convidar o Espírito Santo a estar aqui presente neste lugar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa oportunidade de louvar, de exaltar o Teu nome, de fazer o Teu nome conhecido, Jesus. Desde já eu quero dizer, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, a Tua presença é bem-vinda aqui neste lugar. Como nós te amamos e como nós te desejamos aqui. Esteja aqui junto conosco, no andamento desse louvor, no andamento da palavra. Que o Senhor abençoe cada um que se colocou à disposição de estar aqui, Senhor, dirigindo o culto. Mas que o Senhor também esteja tocando, abrindo, Pai, o coração e a mente de cada um que veio aqui, Pai, preparado para ouvir a Tua palavra, Pai, e para segui-la, Senhor. Esteja aqui junto conosco. Em nome de Jesus, amém. Acesso
com essa consciência de que o Senhor já está aqui, vamos louvar o sacrifício perfeito que é Jesus. O sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Vamos declarar que hoje nós somos mais que vencedores, que o véu já se rasgou e que hoje a luz dele pode brilhar em nós. Amém? Vamos lá então, com muita alegria, hein? Thank
violão, também faz a mesma coisa que a Laísa. Eu sou vocalista, também faço a mesma coisa que eles. Mas também no vocal nós temos o Pedro, que é multifunções, ele é violonista também. Amém. Glória a Deus. O Olavo, nosso mais novo batera, começou com a gente essa semana oficialmente, né? Porque antes já estava. Mas agora oficialmente. Judá, que é líder da banda junto comigo, e também nosso baixista. Amém. A Radassá, que é a nossa guitarrista, a nossa Barbie guitarrista, né? Que a gente fala o apelido dela. E aqui está nosso nome, uma fotinha bem bonita nossa, com o nosso Instagram também. A gente também tem outra pessoa que não está aqui hoje, que é o Estevão, aquele menininho ali de branco embaixo. Mas ali está o nosso Instagram, caso vocês queiram seguir. Nós somos a banda Alvo, nosso alvo é Cristo, e fazer o nome dele conhecido para vocês, para as pessoas de fora, para todo mundo que tiver ouvidos para ouvir. E é isso, gente. Nós vamos continuar o nosso momento de adoração, agora com um louvor mais tranquilo, e eu quero te convidar a refletir sobre o amor de Deus. Hoje nós estamos comemorando 29 anos da PIB das Flores, e se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor entregou seu único filho para que todos nós fôssemos salvos. E é somente pelo grande amor dele que nós podemos estar aqui louvando, agradecendo, felizes, com o véu tendo sido rasgado, com a luz dele brilhando em nós, como nós já cantamos aqui. E é isso, gente. Vamos louvar a Deus.
Nós louvamos a Deus, né? A igreja está completando 29 anos. E a igreja ela é feita de ministérios, né? Nós já tivemos aqui o Ministério dos Homens falando, as mensageiras, os embaixadores, hoje o Ministério das Mulheres. Quero convidar a irmã Aparecida Martins, vai estar dando uma palavra, né, de gratidão a Deus. Olha ali, minha irmã. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não fiz parte do início dessa igreja. Assim, eu tenho pouco tempo que eu estou aqui, uns 4 anos, da pandemia para cá. Mas eu estou aqui para agradecer a Deus, né, por essa agência do Reino de Deus que foi implantada aqui nesse lugar, com o único objetivo de adorar, de bendizer e louvar o nome do Senhor. Pelo menos eu vivo aqui com isso. Eu vejo as irmãs que já vieram aqui dar os seus testemunhos e eu fico pensando assim, meu Deus, eu não vi nada do que se passou no início. Aí eu presto bastante atenção quando as irmãs dizem assim, como que era difícil, que elas tinham que fazer tudo, eram acho que 30 e poucas pessoas, né? Imagina, né, com esse tanto de pessoas que tem agora, e a gente de vez em quando vê o pastor dizendo que tem muitos ministérios assim que não funcionam, outros que ainda precisam de tempo. E aí eu fico pensando, durante todo esse mês de aniversário, eu sempre presto muita atenção no tema do aniversário. E desde que me parece que eu cheguei aqui no pastor, que já era esse tema, a igreja fora das 4 paredes. E hoje, quando o pastor me pediu para falar alguma coisa, me veio o Salmo 41, que é um salmo dos meus preferidos, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Imagina, irmãos, quanta paciência que esses irmãos não tiveram que ter para começar isso aqui, quanta perseverança, quanto pulso forte. Mas sabe por que eles venceram e estão aqui hoje? Porque o Senhor estava e está conosco. Porque se não fora o Senhor, a igreja não teria prevalecido. Mas glórias a Deus, né, irmãos? Nós estamos aqui e estamos ouvindo todo mês, todos os domingos, sempre quando o pastor vem aqui à frente, ele fala sobre o tema do aniversário da igreja, que é a igreja fora das 4 paredes. Aí me veio também aquele versículo que está em Provérbios 4:18, que diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Porque, meus irmãos, eu estou aqui representando as minhas irmãs, eu nem mereci estar aqui representando as irmãs. Mas assim, eu como mulher, as mulheres dessa igreja, eu vejo como as irmãs trabalham, ajudam o pastor. Mas assim, irmãos, nós temos uma responsabilidade enorme de sermos igreja lá fora, de colocar em prática esse tema que é tão bonito falar, né, pastor? Mas se a gente só falar e ouvir o pastor falar, mas se lá fora a gente não for igreja, porque ser igreja aqui é muito fácil, aqui todo mundo é igual. Quando eu olho assim, todos são irmãos, todos são membros da igreja, outros são visitantes. Mas ser igreja lá fora é difícil. Fundar a igreja é difícil. E que nós, né, irmãos, mulheres, irmãos em Cristo, possamos buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E sermos igreja aqui e muito mais lá fora. Porque a igreja não é essas 4 paredes. Nós ouvimos o mês todo o pastor falando. A igreja é eu. Eu sou o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita, e tem ciúme de mim, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E se eu não for igreja lá fora,
vai acontecer. O Espírito Santo de Deus vai se entristecer e ele não vai habitar em mim, porque ele só habita na casa limpa, na casa pura, naquela casa que está buscando cada dia servir a Deus em espírito e em verdade. E que nós, como igreja, como mulheres, como servos do Senhor Jesus, possamos ser muito gratos a Deus, irmãos. Quando eu olho aquela placa lá atrás, que eu vejo quantos irmãos que estão lá em memória, assim eu penso, meu Deus, eu nem conhecia essa pessoa. E conheci vários que já partiram depois que eu estou aqui. E sou grata a Deus pela vida delas, porque senão não teria essa igreja para a gente congregar. E sou muito grata ao Senhor por eu pertencer à igreja de Jesus e ser a igreja de Jesus. E que nós, irmãos, possamos guardar, irmãs, no nosso coração, que nós temos uma grande e enorme responsabilidade de sermos igreja no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso lar. No lar é o mais difícil, né, irmãs? No lar, na família, em qualquer lugar, onde nós estivermos, nós temos que ser igreja, estarmos preparados, porque quando Jesus vier, ele vai vir como ladrão buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós precisamos estarmos limpos, lavados, redimidos no sangue de Cordeiro e cheios do Espírito Santo, assim como estava as 5 virgens prudentes. Que nós sejamos essa igreja, irmãos, lá fora, tá? Porque aqui o pastor está vendo todo mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós te agradecemos imensamente pela vida desta igreja. Pela vida, Senhor, de cada irmão que trabalhou na fundação dessa igreja. Pela perseverança deles, pela paciência. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor esteve com eles em todos os momentos. Nós sabemos que eles devem ter enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades. Mas sabemos que com o Senhor nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar em nós, por fazer morada em nós, por nos santificar e nos purificar. E nos ajuda, Senhor, a vivermos aqui dentro e lá fora, como igreja santa, uma igreja que busca santidade, que busca preparar cada dia e melhorar cada dia, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar preparados para receber o Senhor e para subirmos junto para o céu, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, pela vida de cada irmão, pela vida do pastor, da irmã Luana, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é para nós. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E nós vamos para o nosso momento de ofertório. Você que vem preparado para entregar os seus dízimos, suas ofertas, fique à vontade para colocar a sua oferta no gasofilácio. E nós temos também o QR Code aí nas cadeiras, se você quiser fazer sua oferta pelo Pix. Enquanto a banda canta mais um louvor.
por esse tempo que nós tivemos de louvor e adoração com essas canções tão abençoadas, Pai. Esteja junto conosco ao decorrer desse culto. Te entrego também os dízimos e as ofertas. Cada dizimista que vem aqui diante do altar, Pai, entregar a parte, Senhor, que nós devemos dar, Pai, do que nós ganhamos. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cumprindo as suas promessas sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo você que está nos acompanhando aí no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo a este culto de gratidão ao Senhor pelo 29º aniversário da PIB da Ilha das Flores, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Saúdo você que está nos visitando. Dá um tchau para mim aí para saber. Pastor, estou visitando vocês hoje, ó. Dá um tchau. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, canal. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu espero que o Senhor, com certeza, eu sei que Ele já está falando ao seu coração. A questão é como é que você está recebendo essa palavra, como é que você está recebendo o Senhor aí. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui numa igreja, eu não prestei muita atenção nas letras, eu prestei atenção em um monte de coisa. Prestei atenção no pessoal que estava cantando, ficava olhando para as coisas assim, né? Mas eu não prestei atenção exatamente no que Deus estava falando comigo. Nessa noite eu queria te convidar a fazer isso, a prestar atenção. Você viu cada letra, cada intenção, cada ministração, com certeza foi como uma flecha no seu coração. Permita que o Senhor fale aí com você. Agora eu queria convidar o mensageiro desta noite, que é o pastor Leandro Lousada. Por favor, Leandro. O pastor Leandro Lousada é um pastor amigo pessoal meu, a igreja já conhece. Para você que está nos visitando e você que está no canal que talvez não saiba, o Leandro é contemporâneo, amigo contemporâneo de seminário. Nós estudamos juntos. Ele já estava há um ano no seminário quando eu cheguei lá. E nós fomos apresentados por um amigo em comum. E o convidei para ele trabalhar comigo num projeto social, na época o Pro Jovem Adolescente. Nós fizemos uma parceria linda e ali construímos uma amizade que temos nutrido ano após ano. E aí, no ano passado, retrasado, o Senhor nos deu a bênção de nos unir mais uma vez, num momento especial das nossas histórias. Leandro foi impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor a iniciar um trabalho, a fazer o que 29 anos atrás o pastor Marcelo fez aqui, juntamente com os 37 irmãos que nós já falamos. E aí, o projeto era a Congregação Vinde, precisava de uma mãe, e ele me deu o prazer, a honra de ter a Congregação Vinde como filha nossa aqui. E era um desejo do meu coração um dia iniciar uma congregação. O meu desejo sempre foi aqui em Sagrada Família. E aí depois, quando eu sentei com o pastor Marcelo me passou algumas questões que já havia tentado fazer um trabalho lá, e eu deixei o Senhor me direcionar para onde fosse. De repente o Senhor trouxe na minha mão, está aqui o seu sonho. E o Leandro veio com a proposta da Congregação 20. E nesse tempo, ontem, às 19 horas, saímos aqui em caravana em direção à sede que eles estão. E tivemos a honra de participar do concílio e organização ali, então, da congregação para a Igreja Batista 20. Então, a partir de hoje, acabou essa conversa. Nosso compromisso está selado, encerrado, como mãe. Agora nos tornamos irmãos. E daqui para frente, nós vamos continuar apoiando o trabalho da Vinde, a Vinde nos apoiando, como depois eu vou falar aqui da Thaís, dos meninos. E eu queria que vocês recebessem com muita alegria, da mesma forma que receberam a Banda Alvo, o nosso pastor Leandro Lousada, que é o pastor da Igreja Batista 20. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale profunda e poderosamente aos nossos corações através da palavra. Senhor, está aqui o teu servo, meu Pai. Está aqui a tua igreja reunida. Os visitantes, todos os nossos amigos que vieram prestar um culto de gratidão ao Senhor nesta noite. A palavra do Senhor também está aqui, vai ser lida agora, explanada para a tua igreja.
Que o Senhor, ó Deus, possa fazer a parte do Senhor, que é tocar em nossos corações, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós, Senhor, faremos a nossa parte, que é de abrir, não só abrir, mas escancarar os nossos corações para a Tua palavra nesta noite. Nos comprometemos, Senhor, contigo, em tudo que ouvirmos, colocar em prática aqui neste lugar. Assim como disse a diaconisa Aparecida, vivermos o Evangelho fora destas quatro paredes. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar vocês com a graça e a paz de Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos por todo o empenho, por todo o auxílio, o pastor Delmar acabou de dizer, diante da plantação da Igreja Batista Vinde. Foi um desafio muito grande, mas graças a Deus nós concluímos ontem um ciclo e iniciamos um novo como Igreja Batista organizada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muitos irmãos estavam aqui naquele dia que passamos em assembleia e que os irmãos receberam os irmãos da plantação da igreja, e eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Ontem organizamos com 65 pessoas, e fora os que estão visitando, batismo que nós vamos ter agora no final do ano. Então Deus tem nos abençoado muito. Começamos dentro de uma sala, de um apartamento, né, Olavo? O Olavo estava lá presente com a gente no início, e a família dele. Começamos dentro do apartamento, depois ficou pequeno, fomos para um estúdio de música, em frente ao Shopping da Terra, no centro, e depois fomos para onde estamos hoje, que é no bairro residencial Coqueiral, ali perto de Itapari. Que Deus tem nos abençoado. Nós construímos ali um lindo templo, ainda os irmãos que foram ontem viram, e a gente está ainda terminando, mas está uma bênção, irmãos. Deus providenciou e tem providenciado tudo que nós precisamos. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês. Certamente sempre serão lembrados com muito carinho por toda a nossa igreja. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, dos versos 1 a 4. Mateus, capítulo 8, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas ao mostrar-se ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Irmãos, o tema da igreja, e todos os anos, o pastor Delmar sempre trabalha esse tema, que é a igreja além das quatro paredes. E nesse ano, a divisa é vivendo o Evangelho de Jesus. Vivendo o Evangelho de Jesus. É muito importante nós olharmos para esse tema e subtema, eu falei divisa, mas subtema, e pensarmos à luz desse texto. Porque esse texto tem tudo a ver com o tema e subtema que vocês escolheram, tudo a ver. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, nós precisamos entender que foi escrito por um discípulo de Jesus. Mateus era um cobrador de impostos chamado Levi, e ele trabalhava para o Império Romano e era odiado pelos judeus, porque cobravam altos impostos. Jesus, diante dele, o chama para seguir. Mateus, Levi, deixa tudo e torna-se um seguidor de Jesus. E aí ele é chamado de Mateus, porque Mateus em grego significa discípulo, aluno. Ele se torna um discípulo, um aluno de Jesus. E agora Mateus, escrevendo esse evangelho, o desejo dele é demonstrar que Cristo é o Rei e Messias de Israel. Esse é o objetivo dele. Ele vai fazer mais de 60 citações do Antigo Testamento para apontar que Jesus Cristo é o Rei e Messias de Israel. Ele deseja mostrar isso para os judeus. E a partir então desse tema, que é o tema central desse evangelho, ele começa a relatar alguns momentos da vida de Jesus para provar que ele é Cristo e Rei, para provar que ele é o Messias de Israel. E quando chegamos no capítulo 8, ele vem logo após o famoso Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha nada mais é do que Jesus com seus discípulos em cima do monte por muitos dias,
e ele ensinando vários sermões aos seus discípulos. O Sermão do Monte não é apenas um sermão, mas são vários sermões que foram compilados, juntados, que se tornaram o Sermão do Monte. Jesus mostra sobre quem são os seus discípulos, qual é o caráter do reino, como os seus discípulos precisam viver. E agora, quando Jesus e quando Mateus começa a relatar o capítulo 8, com a ação de Jesus, ele quer mostrar para os seus leitores, e ele quer apresentar também um Jesus que está mostrando para os seus discípulos que a sua mensagem era para além dos montes, ou para além do monte, para além das 4 paredes. A mensagem que ele profere não era para ficar lá em cima do monte, não era para eles montar uma tenda e ficar ali juntos, ali celebrando, mas era para descer do monte e colocar em prática. E no capítulo 8, capítulo 9, parece que Jesus está mostrando para eles: é isso que vocês têm que fazer. Vivam agora esse evangelho que eu ensinei para vocês. Desçam do monte e façam isso. Eu vou mostrar com exemplo, com a minha vida. E é isso que ele faz. No capítulo 8, dos versos 1 a 4, os versos em diante também, como eu disse, mas eu queria ficar e me atentar apenas para esses 4 versículos, aonde Jesus tem um encontro, ou aonde um leproso tem um encontro com Jesus. Só para nós entendermos, a lepra naquele tempo não era hanseníase como nós conhecemos hoje. Eu já tive a oportunidade de ir num leprosário. Inclusive conheci minha esposa no ônibus indo evangelizar num leprosário lá em Belo Horizonte. Ela foi para a ala feminina, eu fui para a ala masculina. Muitas pessoas ali abandonadas pelos seus familiares por anos, muitos sem os membros do corpo, braços, pernas, nariz, orelha, hanseníase. Mas essa lepra aqui não é hanseníase. Naquele tempo, a lepra era uma doença de pele. Então, se você tivesse hoje uma doença de pele, você seria considerado como um leproso. E os leprosos, naquele tempo, tinham que ficar fora dos muros da cidade, porque eles eram impuros, amaldiçoados e não podiam ter contato com ninguém. Então, eles eram excluídos da sociedade, em consequência disso, do templo, do culto, da família, dos amigos, do convívio com as pessoas, do seu trabalho. Era como se fosse um animal que ficava jogado para fora da cidade, para fora dos muros, mas pior do que um animal, porque você não podia ter contato com eles. Esse era o leproso. Jesus então desce do monte, e o texto diz, ele desceu do monte. Grandes multidões, como sempre, o seguiam. Se você observar em outros textos, as multidões iam atrás de Jesus. Parte delas por causa dos sinais, prodígios, milagres, não porque ele era o Cristo, não porque ele era Deus, mas porque ele fazia milagres, sinal, prodígio. As pessoas queriam também desfrutar dos milagres, como hoje muitos fazem. Não querem o Jesus, o Cristo, mas querem os milagres, os prodígios, querem desfrutar daquilo que ele pode fazer, mas não quer servir. Grandes multidões o seguiam. Mas Mateus faz questão de enfatizar uma pessoa que não estava no meio da multidão, mas estava para além dela, que era um leproso. E ele faz questão de dizer que esse leproso aproxima. O leproso, quando alguém estava indo para perto dele, ele tinha que gritar lepra ou leproso para que as pessoas soubessem que estava chegando perto de um leproso, para não chegar perto. Porque se você tivesse contato com o leproso, você também seria considerado como imundo. Só que agora esse leproso, possivelmente ele conhece, ele sabe da história de Jesus e o que Jesus está fazendo. E agora, possivelmente era a última oportunidade dele. Era a chance que ele tinha para ter a sua vida devolvida. Era a chance dele poder viver, porque ele estava sobrevivendo. E a chance dele era Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está sobrevivendo. Talvez você entrou aqui nessa noite com muitos problemas emocionais, físicos, espirituais. Talvez você entrou aqui nessa noite com muitos problemas familiares. E você está excluído da sociedade, das pessoas.
Muitas vezes, por causa de uma profunda depressão, uma crise de ansiedade, você está distante das pessoas, está para além dos muros. Mas uma coisa eu quero dizer: Jesus está aqui e pode devolver a vida para você. Jesus está aqui, Ele pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se nós entramos por essas paredes, é porque o desejo de Cristo é fazer algo na nossa vida por meio das canções que já entoamos, das orações e por meio do sermão que está sendo pregado. Jesus poderia muito bem não dar voz para aquele homem. Jesus poderia muito bem continuar o seu trajeto ou descansar, porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele ficou longos dias em cima do monte, ele poderia se retirar para descansar. Mas agora Jesus, ele tem 3 ações extremamente importantes diante desse homem, que mudaram a vida dele, e 3 ações que ele pode fazer nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Porque aqui nós temos 2 olhares. Nós podemos olhar do texto por meio de Jesus, mas também por meio do leproso. Nós podemos ver a ação de Jesus diante do leproso, nos colocar no lugar dele e recebermos a ação de Jesus sobre nós, mas nós podemos também nos colocar no lugar de Jesus e praticar a ação diante das pessoas que estão feridas, das pessoas que estão excluídas, das pessoas que estão para além das 4 paredes. Ele desceu do monte, está para além do monte, para além das 4 paredes, e ele agora vai agir. O texto diz que Jesus para ouvir aquele homem. Aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus vai estender a mão. Jesus para ouvir aquele homem. Ele reconhece que Jesus é Senhor e ele para ouvi-lo. A palavra aqui é Kyrios, Senhor. Essa palavra é designada para Deus. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele se prostra com submissão e humilhação diante de Deus. E Jesus escuta aquele homem. Nessa noite nós podemos render os nossos corações e nos curvar diante de Cristo, e Ele vai ouvir o nosso clamor. Nessa noite nós podemos nos estender diante dEle e reconhecer que Ele é o Senhor. Você entrou aqui nessa noite e você precisa reconhecer que Ele é o Senhor. Não apenas um conhecimento do Cristo, do Jesus que estava lá em cima do monte, mas o Cristo, o Messias, o Rei e Senhor. A primeira coisa que ele faz, reconhece que Jesus é o Senhor. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. A primeira coisa que você precisa fazer nessa noite é reconhecer que Jesus é o Senhor das suas vidas, o Messias e Salvador. O Senhor do seu coração. É Ele que governa os seus passos, os seus caminhos. Quando nós dizemos que Ele é o Senhor, nós estamos dizendo que nós somos os seus súditos. Guia a minha vida, guia o meu coração, guia a minha casa, guia a minha família, guia os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos. Toma conta da minha vida, me toma pela mão. Você é o meu Senhor. Por isso que nós dizemos que Ele é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele governa todas as coisas com a palma das suas mãos. Nessa noite nós precisamos dizer: Jesus, governe a minha vida. Guie o meu coração. Ele reconhece. E a partir disso, Jesus para ouvir aquele homem. Rasga o seu coração. E Ele vai ouvir o seu clamor. Porque a Bíblia diz que Cristo escuta o nosso clamor. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Antigo Testamento diz isso. Com relação a Deus, mas Jesus é Deus. Ele escuta o nosso clamor. Por isso que Paulo disse: orem sem cessar. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Senhor. Ele para ouvir aquele homem. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei como você está. A pastora Ana sabe de alguns. Eu não sei. Mas Jesus conhece cada coração aqui. Ele sabe como você entrou aqui. Talvez você nem ia vir.
Talvez foi uma luta na sua casa que você está aqui. Talvez vocês acabaram se desentendendo. E aí você disse, não vou para a igreja. Mas em último momento, não, eu vou. Possivelmente você teve, talvez alguém teve uma semana muito difícil. Ou você nem estava programado para que alguém te convidou. Mas uma coisa é certa. Jesus trouxe você aqui. E Ele vai ouvir o seu clamor. Ele para ouvir aquele homem. Só que Ele faz mais do que isso. Ele escuta e agora Ele estende a mão e toca. As pessoas que tocavam no leproso eram tidas como amaldiçoadas também. Você não podia encostar no leproso. Ele era impuro. Você não podia ter contato. Jesus vai e tem contato com aquele homem. Porque para Jesus as pessoas eram maiores do que regras sem vida. Por isso que os escribas, os fariseus, tanto odiavam Jesus. Por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o povo fica revoltado. Por isso que as pessoas ficavam murmurando, os religiosos, porque Jesus, Ele comia com pecador. Bebia no cântaro de uma mulher samaritana, que os judeus odiavam. Se relacionava com pessoas que a sociedade queria distância, e principalmente os religiosos. Aí Jesus quebra isso. Porque Jesus queria salvar, transformar e libertar os doentes. Porque Ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. E Ele toca naquela pessoa. Ele reconhece que Jesus é Deus, o Senhor. Jesus para ouvi-lo. E agora Jesus toca na vida daquele homem. Nessa noite Jesus pode tocar na sua vida. Pode tocar no seu coração. Pode mudar aquilo que você talvez diz, ninguém pode mudar, eu não consigo mudar. Ele pode fazer. Jesus pode tocar dentro da sua casa e trazer esperança para o seu lar. Jesus pode endireitar a sua vida e o seu caminho, onde parece que não tem como se endireitar. Ele pode, Ele toca. E mesmo que as pessoas digam algo contrário, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Para pensar como está a sua vida. Para pensar como está o seu coração. Jesus agora pode tocar no seu coração. A partir do momento que você reconhece que Ele é o Senhor, Ele toca na sua vida. Receba o toque do Espírito Santo de Deus, que convence os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. Sinta a paz de Deus no seu coração agora por meio do toque do Espírito. Receba o toque de Jesus, porque a palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Texto que o pastor Leomar pregou ontem de Atos 2. Quando aquelas pessoas, naquela reunião em Atos 2, na festa do Pentecostes, escutam o Evangelho. O texto diz, compungiu-lhes o coração, disseram, o que faremos? A lança do Evangelho invadiu o coração deles, o toque de Jesus. Por meio da palavra, Ele toca o seu coração, o Espírito age na sua vida. E Ele já está começando a trabalhar. Ele já está começando a agir. Trazer mudança e transformação para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Creia nisso. Reconhece que Ele é Senhor. Para ouvir. Jesus para ouvi-lo. E agora Jesus toca naquele homem. Mas o texto continua. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aquele homem foi curado. Ele para nos ouvir. Ele toca na nossa ferida e Ele traz a cura para nós. Ele cura a nossa vida. Nessa noite Jesus está curando corações. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio no poder do Evangelho. Jesus está nos convencendo dos nossos pecados. Eu creio que Ele está produzindo arrependimento no seu coração.
Eu creio que você já está confessando os seus pecados, está dizendo, eu creio que o Senhor é o Rei da minha vida. Eu creio nisso, Ele está fazendo isso. Ele está mudando a sua vida nessa noite. Ele está dando uma nova história para você e para a sua casa. Como o pastor Leomar disse na oração, seu coração está aberto. Ele está tocando e está trazendo cura para você. Eu lembro quando eu tive a experiência com Cristo da salvação. Eu lembro que eu estava em casa, eu fui tomar banho, e aí veio uma voz no meu ouvido dizer na igreja. Desde 1997 minha mãe me obrigava para a igreja. E eu ia para a igreja, eu lembro que eu ia para os juniores, depois adolescentes, obrigado pela minha mãe. Lá em Belo Horizonte, Igreja Batista Getsemane. E eu gostava de ir, só que porque na salinha tinha biscoito e refrigerante. Então eu ia para comer. E aí depois eu fui crescendo e eu ia porque tinha umas meninas bonitinhas na igreja, então eu queria ir para as meninas. Esse era o meu objetivo de ir para a igreja. Então eu fiquei 7 anos na igreja assim, obrigado pela minha mãe. Só que nesse dia, eu escutei uma voz falando, vai para a igreja. E eu fui. No dia 6 de janeiro de 2004. Eu lembro até hoje, eu coloquei um short bege, um verde, uma blusa laranja de uma marca que usava muito na Belo Horizonte chamada Fugu, um boné da Fugu também laranja e chinelo. Fui para a igreja assim. Sentei na galeria assim na esquerda, a igreja lá é bem grande, no último banco. E aí uma mulher estava pregando, eu comecei a ouvir o evangelho. E na medida que ela pregava, aquela palavra invadiu meu coração. Ia trazendo cura para minha alma, para minha vida. E eu lembro que eu chorava. E eu lembro que eu falava muito palavrão, xingava muito. Tinha 17 anos. E eu lembro que eu comecei a chorar ali. E aí eles chamavam para ir à frente, eu fui. Só que já tinha feito isso umas 20 vezes, porque na igreja eles davam um Novo Testamento quando você ia na frente. E era bonito. E aí toda vez que o pastor falava aqui, quem quer Jesus, vem aqui na frente. Eu ia na frente porque eu ia ganhar o Novo Testamento. E eu fazia coleção em casa daquele Novo Testamento e abria para ler, mas estava lá em casa. Então eu ia só para pegar o Novo Testamento de presente da igreja. Só que nesse dia eu fui. Mas fui porque Deus moveu meu coração e eu fui chorando. E aí eu lembro que o pastor de jovens, ele chegou perto de mim, me deu a mão e falou, Leandro, a gente está junto. Eu me conheci. Ele me deu a mão e falou, Leandro, a gente está junto. Naquele dia Deus mudou minha vida. Ele limpou os meus lábios, parece que Ele passou sabão na minha boca. Fez um milagre na minha vida. E eu fui para uma salinha dos conselheiros, aí tinha vários conselheiros, e um deles, o Nifton, que hoje é meu amigo, pastor, ele chegou e falou, Leandro, você gosta de futebol? Eu falei, gosto de jogar bola. Tinha uma quadra na igreja, tem alguns dias aqui na igreja que a gente joga bola. E eu comecei a jogar bola, fiz amizade com os meninos, fiquei na igreja. Resumidamente, com 18 anos eu já estava no seminário para ser pastor, 18 anos. Jesus, Ele teve misericórdia da minha vida. Ele parou para me ouvir, tocou na minha vida, me curou, me salvou, me transformou, salvou a minha vida. Talvez você entrou aqui como Leandro. Leandro. Conhece a igreja? Talvez até frequenta. Talvez sua mãe te obrigue a estar aqui, como minha mãe fazia. Talvez seu marido que fica falando, tem que ir para a igreja. Ou você fica falando para o seu marido, tem que ir para a igreja, tem que dar exemplo para o seu filho, mas seu coração está distante. Talvez você nem sabe porque você está aqui. Ah, porque eu gosto do pastor Baiano, a gente boa, vou lá na igreja que é aniversário. Como muitas vezes eu ia. Mas hoje é o dia de você realmente entregar sua vida e seu coração para Jesus, para Ele mudar completamente você. Talvez você está aqui há tempo, mas seu coração está longe de Deus. Porque é para além das 4 paredes. Porque isso aqui é apenas um local em que a igreja se reúne, não é igreja. Você já viu aquelas pessoas que chegam e falam, está na igreja e falam uma coisa, estou na igreja, não posso falar isso. Aqui, ou ali na rua, é a mesma coisa, nós somos igreja. Não falei para você que nós reunimos na sala de uma família, que durante a semana eles estavam ali vendo jogo de futebol, vendo filme, comendo, mas no domingo era o culto da igreja. Aí nós fomos
Nós fomos para o estúdio de música, que durante a semana eles ensaiavam todo tipo de música. Um dia eu cheguei lá e estava ensaiando uns bailes de fogo trem doido lá, no lugar que a gente fazia o culto, porque ali não era a igreja, mas a igreja éramos nós que reunimos ali para glorificar o nome de Deus. Então hoje nós precisamos sair daqui como igreja. Aqui é só um prédio. Mas também não tem como ser igreja sozinha, porque a igreja somos nós, reunidos na Assembleia Santa de Deus, congregando. Deus está balançando o seu coração, está dizendo: eu não quero que você seja um frequentador do prédio, mas eu quero que você seja igreja. Por isso, então, reconheça que Ele é o Senhor. Ele vai parar para te ouvir, vai tocar na sua vida e vai salvar, libertar, transformar e curar o seu coração, para a glória do nome dEle. E a partir disso, você vai ser um discípulo dele, para além das quatro paredes. E você agora vai levar o Evangelho para os aflitos serem tocados e curados por Jesus. Nós recebemos e agora nós saímos e levamos o Evangelho, as boas novas de Jesus. Ele está tocando em nós, para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos para tocar na vida das outras pessoas. Eu lembro que fui numa viagem missionária em Medeiros Neto, na Bahia e algumas outras cidades. E eu lembro que nós estávamos andando por Medeiros Neto, e aí tinha um morro bem grande assim. E nesse morro tinha um rapaz que estava passando um facão assim no chão, saindo umas fagulhas. E ele passava o facão. E aí nós ficamos um pouco assustados, devia ter uns 19 anos na época. Mas subi aquele morro junto com 2 amigos e entramos numa casa. Quando entramos nessa casa, a pessoa, óbvio, deixou a gente entrar. Ela disse: a minha esposa, ela está de cama e os médicos desenganaram. Disseram que ela vai morrer. E aí 3 jovens, eu, mais um rapaz e uma moça, nós falamos: deixa a gente fazer uma oração por ela. Tinha um folhetinho, nós entregamos um folhetinho para o rapaz. E aí a mulher estava na cama assim, falando pouco. Eu lembro até hoje. Nós demos as mãos assim na frente da cama dela, nós 3 e o marido demos as mãos. Fizemos uma oração pedindo a Deus para curar aquela mulher, para libertar aquela mulher. E saímos, pregamos o Evangelho para ela e saímos. Ficamos 15 dias na cidade. E no último dia era um culto para agradecer a Deus por tudo que aconteceu e depois partir. Nós estávamos na porta da igreja esperando as pessoas e aí nós avistamos uma mulher vindo com uma bolsa. E quando essa mulher chegou, tinha um folheto colado na bolsa dela. A princípio nós não reconhecemos, mas essa mulher era a mulher que estava na cama. E ela falou assim: depois que vocês saíram, de forma inexplicável, eu levantei da cama e agora eu estou bem, eu estou aqui para agradecer a Deus. Ela foi curada por uma oração simples, no nome de Jesus, porque o poder não está em nós, está em Cristo. E ele então escutou aquela mulher, ele foi, tocou naquela mulher e curou aquela mulher, salvou aquela mulher. Ele faz isso em nós, para fazer isso na vida das outras pessoas. O pastor Leomar falou do projeto que nós trabalhávamos, o qual eu conheci, ele era o coordenador. E eu conheci essa igreja pelo Projovem Adolescente. Quem é aqui de muito tempo, tem acho que 16 anos que eu conheço essa igreja. Não era esse tempo, né? Tinha um barracãozinho aqui, fazia muito calor, a gente vinha trabalhar aqui, né? Que era de telha. Fazia muito calor, mas a igreja recebia com muita alegria, a gente ficava ali fazendo trabalho. E muitas vidas foram abençoadas, né, pastor Leomar? Muita gente aqui da Redondeza, e pastor Leomar direto encontra com jovens que passaram pelo Projovem e foram abençoados. Porque era um projeto social, mas era um projeto social que era executado pela Junta de Ação Social Batista. Então nós levávamos para os jovens e preparávamos os adolescentes de 15 a 17 anos para o mercado de trabalho, mas também sempre a gente tinha os devocionais.
E o pastor Eleomar, junto com a Márcia, a coordenação sempre fazia questão de dizer: todos os orientadores têm que fazer um devocional no dia dos encontros, e nós fazíamos, e muitos deles foram alcançados pelo Senhor. Essa igreja foi uma bênção, um canal na vida daqueles adolescentes que hoje já são adultos, que foram alcançados pelo Senhor. Quantas coisas essa igreja já fez, quantas ações sociais, quantos evangelismos, quantos projetos, quantas igrejas vocês abençoaram, como a Igreja Batista 20, quantas? Irmãos, temos 65 pessoas que são membros e cerca de 80 pessoas que estão frequentando a Igreja Batista 20. Para pensar o efeito disso por meio da vida da primeira Igreja Batista das Flores. Então eu, como pastor da Igreja Batista 20, aqueles irmãos somos resultados da ação dos irmãos para além das quatro paredes. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Ele age nas nossas vidas, Ele transforma o nosso coração, Ele abençoa a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, e nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. Nós vivemos o Evangelho. Olha o que o texto disse. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso para ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Não conte isso para ninguém. Vai para o sacerdote, porque ele vai olhar, vai identificar se realmente você está curado, oferece a oferta conforme a lei diz, seja reintegrado na sociedade. Aquele homem é devolvido para a sociedade, é devolvido para a sua família, para os seus amigos, para o culto, é transformado, assim como Jesus vai fazer nessa noite na sua vida e por meio dela. Como que você entrou aqui hoje? Talvez Deus está balançando você no culto todo, para você dizer: eu creio que você é o Senhor. Talvez você está distante. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas para você entender, talvez você está desviado do caminho, distante do caminho. Ele trouxe você aqui nessa noite para te ouvir, para curar seu coração. Talvez você entrou aqui e está preso em vícios, preso, dominado, não consegue sair, mas Ele te trouxe aqui para libertar a sua vida. Talvez você entrou aqui e está pensando em jogar tudo para o alto. Está cansado da sua vida, está cansado da sua família, está cansado de tudo, cansado da igreja, do pastor, de tudo. Mas Deus te trouxe aqui para trazer sobriedade para você, para trazer paciência, para trazer perseverança, para que você creia que Ele está no controle de tudo. Talvez você entrou aqui, sua vida está uma bagunça, sabe por quê? Porque você não para. Você não para para reconhecer que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, e você não para para ouvir a sua voz. Jesus para ouvir aquele aflito, e Jesus fala com ele. Talvez você está numa pegada tão ativista, você não para, e não é sensível àquilo que Deus quer falar ao seu coração, e nessa noite Ele está falando ao seu coração. E talvez você está aqui dizendo: não, pastor, eu já estou firme com Jesus, estou firme aqui na igreja, mas você tem vivido aqui nas quatro paredes, não tem sido um testemunho fora dela, não tem colocado a sua vida à disposição para servir Jesus aqui na igreja, consequentemente, para além das quatro paredes. Você não tem. Como a irmã acabou de mencionar aqui, que muitas vezes faltam pessoas para poder servir, sendo que a característica talvez principal de um salvo é serviço para além das quatro paredes. Jesus não quer que você venha só no domingo à noite aqui participar dessa celebração aqui, não quer isso. Ele quer que você seja igreja aqui e para além das quatro paredes, vivendo o Evangelho dele, para a glória do nome dele. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe sua casa, a sua família, e que nessa noite você entregue o seu coração, reconheça que Ele é o Senhor, porque certamente Ele vai te ouvir, vai tocar em você e vai mudar a sua vida. Ele vai transformar o seu caminho para a glória do nome dele. Amém. Amém. Pastor, vamos orar? Nós vamos fazer uma oração. Pediu o pastor Leonardo. Posso orar? Eu queria que nesse momento você fosse extremamente sincero com Deus. Eu queria que você entregasse seu coração a Ele. Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Sua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o mais profundo do nosso coração. Vê se há algo errado em nós e guia-nos pelo caminho eterno, Deus. Como o salmista diz, faça isso.
Tu sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos vícios, pecados. Nós pedimos, nos liberte, Deus. Nos transforme. Toca, Deus, nas nossas feridas e traga cura para nós. Talvez, meu Pai, há pessoas aqui desesperadas, aflitas, angustiadas, perdidas. Mas nessa noite que o Teu Espírito as convença do pecado, da justiça e do juízo. Traga arrependimento agora nos corações, confissão de pecados, Deus. Que cada um aqui receba a purificação do Senhor, Deus. Devolva a vida para aqueles que estão sobrevivendo. Devolva a paz para aqueles que estão atribulados, Deus. Devolva a vontade de viver para aqueles que estão sem nenhum tipo de vontade e ânimo para continuar suas vidas, Deus. Faça isso. Eu imploro ao Senhor, Deus, haja sobre essa igreja, que ela continue sendo uma igreja para além das quatro paredes. Se há pessoas aqui que acham que ser igreja só vir aqui domingo à noite, que ela possa mudar isso nessa noite para a glória do nome do Senhor. Eu clamo ao Senhor por isso, que o Senhor possa trazer salvação nessa noite para cada um aqui. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Varão valoroso, receba por gentileza esta lembrança que foi dada a todos os pregadores, que o Senhor nos abençoou e ter trazido aqui, que você possa usá-la em 2026 aí para a maior organização, agora da Igreja Batista 20. Obrigado por ter sido boca de Deus aqui neste lugar, nesta noite para nós, viu? Pessoal, enquanto o pessoal da Banda Alvo se prepara aqui para fazer um pós-lúdio, deixa eu fazer uma pergunta. Você veio aqui, exatamente como o pastor Leandro falou, ouviu a palavra, entendeu a palavra, mas falta uma coisa. Você precisa dar uma resposta ao que você ouviu agora. E eu vou te fazer uma pergunta que eu preciso te fazer para você dar um segundo passo. O primeiro passo você foi ouvir, se entender. Agora você precisa se tornar um desses seguidores de Jesus, um cristão, um pequeno Cristo. Você entendeu a palavra? Foi profundo para você? Você que já serve ao Senhor aí, entendeu também, vai corrigir aí tudo que precisava ser corrigido. 2026 você vai ser diferente do que foi em 2025, vai dar uma pegada diferente, melhor ainda. Pois é, e para você que está nos visitando, eu queria te perguntar: você quer chutar o pau da barraca? Quer jogar tudo pro alto e viver uma nova vida ao lado do Senhor? Eu sei que você tem fé no coração, eu sei que você crê em Jesus, você sabe que Jesus morreu, mas você precisava confessar Ele como seu Senhor e Salvador. Você quer começar um novo ano agora, tendo uma nova vida em Cristo, como disse o apóstolo Paulo? Quer entregar sua vida a Jesus? Quer se tornar um membro dessa igreja e viver o Evangelho além dessas quatro paredes? Se você quiser, você precisa agora ter coragem e fazer a sua pública profissão de fé. Você não vai precisar falar nada, mas o seu gesto vai falar por você. Você vai fazer isso aqui: Pastor Elmar, eu quero me entregar a Jesus. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. Tem alguém? Se tiver, só pode ensinar assim para eu saber. Não tem? Tem certeza? Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Tem mais outro guerreiro, outra guerreira aí que vai chutar o pau da barraca e quer viver uma nova história ao lado do Senhor? Não? Tem certeza que você vai deixar essa oportunidade passar? Pronto. Eu não quero ficar insistindo para você não fazer isso pela pressão de eu estar aqui. Vem, eu não faço isso não. Eu quero convidar você, vem cá por favor. Quero orar pela sua vida. Este é o filho da irmã Elza. Tá vendo, irmã Elza, como o Senhor é bom? Numa festa, olha aí o presente. Qual é o seu nome, varão? Johnny. Johnny é um dos filhos da irmã Elza. Irmã Elza agora fica com o coração
cara de orgulho dela, de felicidade. Johnny, a partir de hoje, você vai viver uma nova história. Tudo que você viveu até aqui, Johnny, você aproveitou, se tornou o homem que você é hoje. Mas a partir de hoje, Deus tem uma linda história, mais linda do que você viveu até aqui. Porque agora vai ser, na direção dele, do jeito que ele quiser. As escolhas que você fazia de vez em quando, você não vai fazer mais sozinho. O Senhor vai fazer por você. Vamos orar pela vida de Johnny? Vamos agradecer o Senhor porque o Senhor salva Johnny nesta noite? Fique de pé, por favor, meus lindos, para a gente orar e já passar aqui para os irmãos adorar o Senhor conosco. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor na vida do Johnny. Obrigado porque o Senhor salva Johnny nesta noite, meu Pai. E a tua palavra está se cumprindo, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu me lembro no dia que eu promovi esta festa no céu me arrependendo, Pai. Eu me lembro, meu Pai, no dia que algumas pessoas da minha família também teve essa decisão. E hoje é o Johnny que está promovendo a festa do céu, entregando a vida dele ao Senhor Jesus. Que o Senhor pegue as tuas maravilhas na vida dele, meu Pai. Que a vida dele nunca mais seja como antes. Que ele viva uma linda história com o Senhor. Nós sabemos que ele passará por grandes dificuldades nessa vida. Virá tantas provações, tantas dificuldades. Mas no nome do Senhor ele vencerá todas elas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Escreve o nome de Johnny no livro da vida. Amém, amém e graças a Deus. Depois a gente conversa agora como funciona o terceiro passo. Leva ele, Elza, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor antes de a gente encerrar? Preste atenção aqui. Maravilhoso ele é, então
Obrigado. Pessoal, podem sentar? Nós estamos finalizando o nosso culto, mas eu tenho um aviso aqui para dar para vocês importante. Mas antes disso, o Marcelo tem algo para entregar para vocês. Vocês, pessoal, ficou sabendo como vocês vieram parar aqui na nossa vida, na nossa igreja, né? E entrar nas nossas vidas. Pessoal, eu chamei esses meninos porque eu encontrei nesses meninos uma coisa que é difícil eu encontrar em negócio de ministério de louvor. Eu não sei se vocês têm a impressão que eu tive, mas eu tenho essa impressão e por isso que eu gosto deles. E é uma coisa que eu elogio o pessoal do louvor aqui da igreja. Esses meninos não têm vaidade. Vocês sentiram uma pureza neles? Eles não têm vaidade, que é o que acontece com o menino de louvor aqui também. São pessoas que não têm vaidade. O pessoal que se envolve com música, se não tomar cuidado, deixa subir ao coração e fica vaidoso, né? Quer se mostrar que sabe, que está na frente. Eles não são assim. Por isso que convidei vocês. Espero que vocês sintam muito honrados, sim, por estarem aqui, né? E voltem sempre. Já falei com o legal, leva eles lá na mídia e você... E aí descobri que o bonito ali era de lá. O pastor vai me pegar. Tá bom? Obrigado. Recebo a lembrança com muito carinho, tá? Deus abençoe vocês. Mas olha só, pessoal, o aviso que eu tenho para dar para vocês aqui rapidinho. Olha aí. Eu tenho que beber ali, tá? Aqui, meus lindos, ó. Eliomar, cadê Eliomar? Fica de pé, Eliomar. Esse é Eliomar Paraguai, tá, pessoal? Que é com H. É meu amigo pessoal do futebol. Ivane, fica de pé, Ivane, por favor. Você que é a igreja aqui, ó. Você teve a honra de unir esse casal aí, ó. Sábado passado, eu tive o prazer de celebrar o casamento deles dois. Isso foi lindo. E eu estava lá como quê? Como representante da igreja da Ilha das Flores. Sejam muito felizes. Deus continue abençoando poderosamente. E a porta da igreja está escancarada para vocês, tá bom? Podem sentar. Falei de você, Leomar, para dizer o seguinte. Tá alguma coisa do microfone aí, Bahia? O meu aqui está baixando só. Aí, achei. Leomar, você e Ivane, se quiser passar diferente no Réveillon dessa vez, você está convidado para estar conosco aqui, ó. Presta atenção aqui nessa informação, ó. Coloca um videozinho aí. R$60 por pessoa. Nessa oportunidade nós vamos estar inaugurando aqui a nossa área gourmet aqui. Só que tem um detalhe, não tem vaga para todo mundo. Vai pegar a vaga quem der logo o nome. E já ir acertando, nós agradecemos, né, comissão? Glória e a comissão agradece. Outra coisa, por que é importante dar o nome? Porque serão mesas, e a mesa é para 4 cadeiras e não tem mesa que dá para... O espaço é limitado. Então, as vagas também são limitadas. E tem gente que gosta de testando a fé, né? Quando tiver perto eu dou.
Quem for fazer isso vai perder a bênção, porque vai chegar um momento que não vai ter como. Tá bom, pessoal? Tem quantas vagas ainda, Glória? Sabe assim de cabeça? 2? 20? Ainda não tem 20 vagas ainda, Leomar. Se você quiser, já pega logo a sua. Como é que eu faço para dar o nome, pastor? Deixa eu ver. Glória, fique bem aí. Pronto, ó. Essa moça aqui, Glória. Cadê Clarice? Clarice ali também, ó. Dá o nome para elas duas e Kelly. Cadê Kelly? Kelly está lá fora. Pronto, dá para elas duas aí, para Kelly também. E aí você já garante. E aí, quer garantir mais ainda, já acerta logo. Toma aqui, ó. Esse acerta aqui. E aí fica tudo certo. Um aviso. O segundo aviso, deixa eu olhar minha cola aqui para eu não esquecer. O segundo aviso, pessoal, é referente ao retiro. O retiro já começou, né, as inscrições, já encerrou também, não tem mais, tá? E aí o pessoal que já deu o nome, a partir de dezembro agora, a partir agora do dia 5, for recebendo, já vai pagando aí as suas mensalidades, tá? Paga o jantar logo para ficar livre do jantar e o retiro dá para ir pagando aos poucos. Ok. Outra informação importante é que a assembleia, que seria hoje de manhã, ela foi transferida para o Hotel Márcia, para o último domingo do mês, para dar um tempo suave para a gente fechar o relatório. E tem um convite aqui da Igreja Batista Vinde para as mulheres. Mulheres, no dia 6/12, ontem as mulheres lá me imploraram para que eu não esquecesse, eu falei, vou anotar, não se preocupa. No dia 6/12, só para as mulheres, às 15 horas, terá o segundo café das filhas, uma programação que vai ter para as mulheres lá. As mulheres da igreja que quiser ir, a igreja vai disponibilizar a Topic. Aí a mulher ali, ó, a Jaque vai ser a motorista da Topic. E aí vai levar vocês, tá bom? Você, Jaque, já está perto, já vai lá mesmo, já combina para ir com o Jaque lá. Daqui para lá, a gente pode combinar o que? A saída aqui 2h30? Ah, você vai estar aqui não? A mão vai ficar comigo para levar, né? Tá bom. Gente, que eu faço parte da sociedade. Aí eu vou levar vocês, tá, mulheres? Tá bom? Então a gente combina para sair daqui 2h30 em ponto. Já vamos deixar certo. 2h30 em ponto tem que sair para quando chegar lá, chegar de boa. Todas as mulheres. Porém, precisa me dar um nome para eu fechar a tua pique, que só é 15 lugares. Não é isso? Não é isso, padrinho? Professor? É só 15 lugares, não é isso? 14 com motorista, 15 com motorista. Ah, tá. Então é 15 mulheres que podem ir. Só me dá o nome no grupo da igreja. Pode encerrar o culto? Coloca a sua mão assim no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Eu esqueci o Hendro de um dos avisos principais. O acarajé, pessoal. O acarajé está aqui, já chegou. Todo mundo que deu o nome, são 20 pessoas, 25 acarajés encomendados. É só chegar lá e dar o nome e vai pegar o seu. Acabou de chegar a informação para mim que ela fez 3 a mais. Caso alguém que não deu o nome, algum visitante, né, que queira, tem 3 a mais, é só chegar lá, é R$20. Nós vamos estar abençoando a vida dessa baiana, tá? Então, tem 3 a mais aí. Quem não encomendou, corre lá para ver se você pega. Quem encomendou, já está lá, é só dar o nome lá. Tá bom? Fica de pé, por favor. Levanta quem está do seu lado assim, levanta ele assim, ó. E faz aquilo que a gente faz todo domingo. Diga para ele, ó. Foi um prazerzão, viu? Adassar, foi um prazerzão estar com você aqui nessa noite. Vamos adorar o nome do Senhor e assim a gente já pode sair. Vamos lá, Vandal. Deus abençoe.